apresentar. Hoje, na aula número 1, você vai conhecer um pouco sobre gerenciamento por categorias. Na aula 2, você vai conhecer sobre campanhas promocionais. Aí vai ter a aula 3, merchandising e vitrinismo, que são as dicas práticas mesmo, como sempre. E também a aula 4, mais dicas práticas sobre merchandising nas gôndolas, merchandising auditiva, sinestésica. É importante você saber disso. E aí eu vou usar o supermercado como exemplo, mas pode ser uma farmácia ou qualquer outra loja do varejo. Mas no supermercado é muito fácil você ver que há um setor chamado o açougue, já tem outro setor que é das frutas, verduras, tem o setor dos frios, tem a padaria, tem a parte dos matinais, tem a parte da perfumaria, é chamado de categorias. Então, o supermercado, cada categoria dessa deve ser gerenciada como se fosse um pequeno negócio, que na verdade é assim, é um supermercado. São várias pequenas lojas dentro de uma loja grande, só que elas estão dentro de um conjunto, de um contexto. Então, para atrair um cliente que está passando, chamado prospect, para fazê-lo entrar na loja, chamado de lead, então, existe um marketing, existe um plano de marketing, e aí puxa a merchandising. Nesse plano de marketing, cada categoria dessa vai ter um papel. Exemplo, um papel que é falado na primeira aula é o papel que a gente chama categoria destino. Quem nunca ouviu falar no encarte? Terça das frutas, quarta do bolo, é a quinta da carne. Isso faz com que o cliente já saiba que toda terça-feira ele tem um destino aí. Esse é o dia que eu vou lá no supermercado e vai ter promoção de frutas ou frutas novas. Então, essa categoria de frutas no supermercado, ela tem um papel importante, destino. Ela puxa pessoas para dentro da loja. Mas também há uma categoria que ele chama de sazonal. Exemplo, agora, nós acabamos de ver na Páscoa que todo supermercado, mais uma vez usando o supermercado como exemplo, todo supermercado vai ter, na época da Páscoa, os ovos de chocolate, ou então os peixes, as comidas da Semana Santa, e é feito toda uma gôndola, todo um arranjo especial. Esses produtos são colocados em locais específicos da loja, porque naquele período da Páscoa, eles são os atores principais da peça. Aí você começa a encaixar que fez um módulo de atendimento, que uma loja é tida como uma peça de teatro. No livro O Jeito Disney de Cantar Clientes, ele diz que os profissionais, os trabalhadores, têm que ser como atores, mas a loja como um todo tem que ter um cenário. E o cenário vai depender da época, porque haverá categorias de produtos que são a peça principal, ou os atores principais daquele momento. Logo, logo nós vamos ver as festas juninas, e você vai ver que o merchandising todo, toda a arrumação da loja vai mudar por causa da época das festas juninas. E aí haverá produtos que vão aparecer aqui. Finalmente, quando a categoria de produtos não é destino, não está sendo sazonal, ele muitas vezes entra na conveniência. O que é conveniência? São aqueles pontos extras que tem na loja, ou nas pontas de gôndola, ou então quando você vai chegando no caixa, tem aqueles produtos. E esses produtos, chamados de conveniência, em muitos lugares, eles são alugados. E esse aluguel dessas prateleiras, ou locais especiais da prateleira, eles fazem com que o dono da loja, o supermercadista, por exemplo, consiga, sei lá, no Natal, sortear uma moto, sortear um carro para os seus clientes. Por quê? Haverá um grupo de empresas, um grupo de fornecedores que vão chegar junto nesse prêmio, mas em compensação os produtos deles estarão nas melhores gôndolas, nos melhores pontos que são a conveniência das pessoas, passam mais. Então, o supermercado grande é um estudo pelo trânsito das pessoas, onde as pessoas transitam mais, aquelas prateleiras, aquelas gôndolas são alugadas. E o supermercadista faz isso
com esse aluguel para transformar em brindes para os clientes. Então, é muito importante nós sabermos disso. Daí o nome trade marketing, tá? Trade marketing é um estudo de marketing pegando fornecedores, pegando estratégias de marketing, merchandising da loja. Daí é importante você saber disso aqui. Se o papel da categoria não é destino, né, é sazonal, não é conveniência, então ele é o que a gente chama de rotina. Mas não vai se colocar no produto de qualquer jeito, não. O módulo da semana que vem, e você vai ver como é que a gente faz para expor a mercadoria de uma maneira correta, sem que não haja ruptura. São aqueles buracos na prateleira e colocar de um jeito que o fornecedor vai ficar satisfeito. Muitas lojas, muitos supermercados têm uma coisinha chamada planograma, que é um layout, um desenho de como deve ficar a loja, ou melhor, como deve ficar aquela prateleira, antes do profissional da reposição arrumá-la.